Olá, vestibulantes e vestibulandas, bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX, e na videoaula de hoje nós iremos dar continuação à aula de sequências numéricas. Agora nós iremos tratar sobre progressão geométrica. Então, se você não assistiu essa aula, clica aqui no encarte, você vai ver a aulinha de progressão aritmética maravilhosa que a gente gravou aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. A primeira coisa que a gente tem que saber antes de tudo é o quê? O que é uma sequência numérica? Então vamos lembrar um pouquinho da aula anterior, que falava que a sequência numérica é o estudo da sucessão ou de encadeamento de fatores ou termos numéricos, que obedece a determinada fórmula ou regra. Então toda sequência numérica, seja PA, seja PG, ela segue uma lei de formação, e essa lei de formação pode ser uma fórmula ou pode ser uma regra. Para quem não lembra o que é uma PA, a PA falava que era o quê? São sequências numéricas que obedecem uma lei de formação, onde se inicia de um termo A1 e a partir dele adiciona-se um valor constante denominado razão. Então o que acontece? A gente viu na aula que existe uma fórmula assim e uma fórmula assim. Se você está confuso o que é isso, vai lá no encarte, clica aqui, ó, assiste a aula de PA. Tá maravilhosa, eu explico bonitinho o que é isso, de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Beleza? Então, agora que a gente sabe o que a gente precisa saber, vamos então dar início a uma progressão geométrica. Antes de tudo, eu vou colocar a definição, que é o quê? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante Q, denominado razão da PG. Então, o que acontece? Em PA, você tem o primeiro termo e adiciona-se um valor constante. Em PG, você tem o primeiro termo e multiplica-se por um valor constante. Nota o seguinte, eu estou falando multiplica-se. Não é dividindo, não é potência. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de multiplicação. Isso daí é muito importante que você entenda e que você aceite desde o início. Que nós sempre iremos multiplicar. Beleza? Beleza, aceitamos? Na dorzinha, mas aceitamos. Então vamos lá, nós temos uma sequência aqui já de cara. A sequência 1, que é o primeiro termo, 3, que é o segundo termo, 9, que é o terceiro termo, e depois 27, que é o quarto, 81, que é o quinto, 243, que é o sexto, e 729, que é o sétimo. Beleza? Por quanto que eu estou multiplicando cada um dos meus termos? Eu estou multiplicando no primeiro, do 1 para o 3, eu multiplico por 3. Do 3 para o 9, eu estou multiplicando por 3. Do 9 para o 27, eu estou multiplicando por 3. E depois eu multiplico por 3 de novo, e por 3 de novo, e por 3 de novo. Por quê? Porque eu multiplico por um valor constante Q. E nesse caso, Q é igual a mais 3. Note agora que eu vou colocar a palavra divergente. O que significa isso? Que quando a razão ela é maior do que 1, o meu valor diverge. O que é isso? Ele está aumentando cada vez mais. E quando for lá um número muito grande, ele vai chegar próximo do infinito, de tão grande que ele é. Então, cada vez mais termos que eu tiver, mais longe ele está. E quanto mais longe ele está, maior ele fica. Quanto maior ele fica, não tem como definir o próximo número. Não tem como definir lá no infinito qual é o valor dele. Quando for lá na infinitésima vez que aparecer um termo da PG, quanto que dá? Dá infinito, porque ele está cada vez maior. E isso é uma sequência divergente, apenas para isso. Para dizer que ela não está convergindo, ela não dá um valor específico no infinito. Ela dá infinito. Cada vez maior, dá um número infinito, ou seja, um número muito grande. Tranquilo? Mas o que eu quero que você entenda agora é, eu tenho um primeiro termo, que eu tenho uma razão, e eu sempre multiplico pelo mesmo valor de razão. Nesse caso, 3. Tranquilo? Aceitamos? Aceitamos. Vamos então para a próxima sequência. A próxima sequência é a sequência 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25. Obviamente você pensou que aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo, aqui diante é o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo termo, porque é sempre a mesma coisa. Só que agora você pensou o seguinte: por quanto que eu estou andando de uma casa para outra? Prof, eu estou dividindo por 2. Não.
Lembra da definição e lembra que eu pedi para você aceitar. Quando eu falei para você que não pode falar dividindo, então você tem que riscar essa frase da tua vida. Tu não pode falar, estou dividindo por 2. Quando você divide por 2, na verdade, você está multiplicando por 1 sobre 2. Mas, professor, é muito mais bonito falar dividindo por 2. Eu sei. Mas para que dê certo, para que a fórmula dê certo, para que a sua vida dê certo, você tem que falar, eu estou multiplicando por 1 sobre 2. Se está difícil para você falar, eu estou multiplicando por 1 sobre 2, pensa que você está multiplicando por 0,5. Então daqui para cá eu estou multiplicando por 0,5. Daqui para cá eu estou multiplicando por 0,5. E dali para lá eu estou multiplicando por 0,5. Então todas as vezes eu estou multiplicando por 0,5. Aceitamos agora? Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas eu peço que você aceite neste momento o que eu estou dizendo. Beleza, beleza então. Eu vou botar ali uma última palavrinha muito importante, a palavra convergente. O que significa isso, prof? É que nem divergente, só que ao contrário. Como assim? Aqui, cada vez mais o meu valor está diminuindo. Então lá no infinito, ele vai dar o quê? Ele vai dar um valor 0. Porque cada vez ele está menor, cada vez ele está menor, e menor, e menor, e menor, e menor. Ou seja, lá no infinitésimo termo, ele vai ser tão pequeno que ele está tendendo a 0. Ele é quase 0. E isso é chamado de sequência convergente. Beleza? Eu sei que pode parecer estranho de início eu falar isso. Mas eu quero só que você saiba o que é, porque eu estou lhe falando agora. Mas lá na frente, na próxima aula de somatório de progressão geométrica, você vai ver a palavra convergente e falar assim, nossa, entendi o porquê o prof falou disso. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Vamos então para a última sequência, uma sequência estranha. 2, menos 2, 2, menos 2, 2. O que significa isso? Ela está alternando, não é? É uma sequência alternada. Mas por que é uma sequência alternada? Porque a minha razão, obviamente, eu tenho as posições dos termos, isso nunca vai mudar. Mas o que acontece? A minha razão, ela é negativa. E nesse caso, a minha razão é negativa e igual a menos 1. Eu estou multiplicando toda vez por menos 1, alterando-se o sinal. Então, quando a minha razão é negativa, pode ver que eu posso ter razões convergentes ou divergentes, e elas também podem ter o quê? A característica de alternada. Então, eu posso ter alternada convergente, alternada divergente. Nesse caso, ela é só alternada. Beleza? Beleza. Então, quando as razões são negativas, são chamadas de alternadas, sendo convergentes ou divergentes. Por enquanto, eu quero que você saiba disso? Claro que não. Eu quero que você saiba apenas o quê? Que eu tenho sempre um a 1 e eu tenho sempre uma razão. Tenho sempre A1 e eu sempre tenho uma razão. E essa razão, obrigatoriamente, tem que estar multiplicando. Beleza, então? Tem que estar multiplicando. Aceitamos? Aceitamos. Então, ó, dando continuidade à nossa aula, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como entender as formas? Tu vai ver uma coisa assim. Tu já viu uma coisa assim? Nos livros. Você já viu uma coisa assim, dependendo do estado onde você mora. Aí você fala, nossa, é muito difícil decorar, meu Deus, o que está acontecendo? Meu filho, presta atenção aqui. O que acontece? Nós temos aqui do A1 até o A15, eu não coloquei números ou coisas desse tipo para que você não fixe a ideia. Eu quero que você entenda o porquê. Beleza? Eu vou dar então a primeira dica. Vamos supor que eu fosse do A1 até o A5. Quantas razões são necessárias de eu multiplicar? Do A1 para o A2 eu multipliquei uma razão. Do A2 para o A3 eu multipliquei uma razão. Do A3 para o A4 eu multiplico uma razão. E do A4 para o A5 eu multiplico uma razão. Então quantas razões eu falei? 4. Então do A1 até o A5 eu tenho que multiplicar por 4 razões. Então o A1 tem que estar multiplicado por Q elevado à quarta. Quem viu a aula de PA já está percebendo a manha. Mas quem não viu, espera, tu vai entender daqui a pouquinho. Vamos apagar então isso. Vamos fazer de novo. Só que agora, eu quero do A1 até o A8. Do A1 até o A8. Quantas razões são necessárias? Se você está aqui contando agora, do A1 até o A8, você achou 7 razões. Você achou 7 razões. Então o que acontece? O A8, ele parte do A1 e são necessárias multiplicar 7 vezes a minha razão. 7 vezes a razão. Então o que acontece? Já notou a semelhança que 1 mais 7 dá 8?
e que 1 mais 4 dá 5? Notei, prof. Vamos apagar de novo. Quero ver agora. O A4 até o A7. Do A4 até o A7, quantas razões são necessárias? 3. 1, 2, 3 razões. Então o A4, ou seja, partindo do A4, eu tenho que multiplicar 3 vezes a razão. Não é multiplicando por 3 a minha razão, é multiplicando 3 vezes a minha razão. Então é Q ao cubo, o que aparece 3 vezes. Então este número mais este número tem que dar o resultado final. Então, ó, este valor mais esse valor tem que dar N. 1 mais N menos 1 tem que dar N. Percebeu então a lógica por trás disso? É a mesma de PA. Por isso que eu botei que o conhecimento base de PG é entender PA. Por fim, o mesmo exemplozinho, o A6 até o A12. Tenta aí, quantas razões Qs são necessárias? São necessárias 6 razões. Então do A12, eu vou partir do A6 e vou multiplicar 6 razões Qs, ou seja, Q elevado a 6, porque 6 mais 6 tem que dar 12, então eu tenho que entender exatamente isso, e somente isso. Prof, é só isso que eu tenho que entender de PG? É, porque isso aqui é a fórmula, mas da fórmula vem a interpretação. Se você só decorou a fórmula, ou só pensa em substituir valores, você não está pensando, você está apenas reproduzindo. E a aula daqui é o quê? Para que você aprenda a interpretar. Você aprenda a pensar, não aprenda a reproduzir. Beleza? Porque você é um ser inteligente. Então vamos lá, pessoal. Agora vai aparecer na sua tela a questão de número 6 da lista. Voltando então aqui. O fractal denominado floco de neve de Koch é uma questão clássica. É obtido partindo-se de um triângulo equilátero, dividindo-se cada lado desse triângulo em 3 segmentos de mesmo comprimento. Desenha-se um novo triângulo equilátero e assim sucessivamente. Parece difícil, parece complicado. Então vamos à primeira coisa. Qual é o número de lados da sétima figura? Isto é, pode ocorrer 6 vezes este processo. Então a primeira figura é este triângulo. Ele tem 3 lados. Na próxima figura, aqui eu gerei quantos lados? 1, 2, 3, 4. E aqui eu gerei quantos? 1, 2, 3, 4. E aqui eu gerei quantos? 1, 2, 3, 4. O que isso significa então, pessoal? Eu gerei 12 lados. E se você contar aqui, você gerou 48. Então no princípio da contagem, você achou 3, 12 e 48. Já notou uma semelhança? Que daqui para cá, o que eu estou fazendo? Multiplicando por 4. Daqui para cá eu estou fazendo o quê? Multiplicando por 4. Então isso aqui é o quê? Uma PG. De razão quanto? 4. O texto é difícil, a imagem é confusa, mas o que acontece? Se você interpreta ou apenas conta, você descobre a sua razão, descobre a PG. E eu quero quem? Eu quero a sétima figura. Então eu quero o A7. Então do A1 para chegar no A7 são necessárias 6 razõezinhas maravilhosas. Então vamos lá, pessoal. O A1 é quanto? 3. E a razão é quanto? 4. 4 elevado à sexta. Se você calcular aí, tu vai achar mais ou menos qual o valor? 4.096. Nossa, prof, como assim? Pensa assim, 2, 4 elevado à sexta é 2 a 12. Então, ó, 1024, 2048, 4.096. Isso daí, ó, tem que saber. De 2 elevado a décima é 1024. Isso é algo obrigatório de você saber. Beleza? Sei que dói, mas lembre-se de sempre disso. Quando está tratando de PG, vale sempre a pena lembrar. Então agora, 3 vezes 4.096. Poxa, tem 4.096, só que é 3 vezes isso. Então, não, mas 3 vezes 4, 12. Letra E, acabou a questão. Olha isso, olha o tantinho de conta. Olha que coisa linda, 4 linhas tu responde a questão. Em 4 linhas de conta você responde uma questão que parece difícil. A única coisa que você precisou foi o quê? Interpretar. Só isso que você tem que saber para realizar qualquer questão de PG. Beleza? Beleza, que coisa maravilhosa. Vamos lá então para a próxima questão, que está aparecendo agora na sua tela. Então vamos lá. Numa progressão geométrica, o segundo e o sétimo termos valem respectivamente 32 e 243. O que eu acabei de lhe dizer?
que eu sei que o segundo termo é 32 e o sétimo termo é 243. E ele falou que é uma progressão geométrica, então é uma PG. Então eu coloquei essas duas informações. E eu lhe pergunto, o que eu preciso saber primeiro? Eu preciso saber qual a razão. Se você não sabe a razão, você não pode responder a questão ainda. Que ele pergunta o quarto. Eu não quero saber o quarto, eu quero saber quanto que vale o que? A minha razão. Certinho? Certinho. Então pensa aqui comigo. Do A7 partindo do A2, são necessárias 5 razões. Por quê? 2 mais 5 tem que dar 7. Simples, não? Substitui-se então os valores. Prof, não dá para simplificar. Oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? Pessoal, divide por 32 os dois lados. Não tem mais o que fazer. Deixamos assim. Oh meu Deus, o que eu faço agora? Pessoal, lembra que eu te falei que você tem que saber até o 2 elevado à décima. Por que você tem que saber até o 2 elevado à décima? Porque se você sabe a potência de 2, você sabe que 2 à quinta é 32. Ou seja, se você botar a raiz quinta aqui, obrigatoriamente você saberia que é 2. E em cima, quando você analisa com cautela, você lembra do comecinho da minha aula, eu coloquei esse valor. É 3 elevado à quinta. Porque está implícito ali. Então, ó, isso aqui na verdade é 3 sobre 2, ou 1.5, se preferir. Mas notou-se que o quê? Que a PG manteve-se o quê? No mesmo aspecto. Então você tem que saber a potência de 2 elevado a 1 até 2 elevado a décimo. Nem que você vai multiplicando toda vez, mas sempre tem essa ideia na sua cabeça. Que o 2, ele saber até o 2 elevado a décima é fundamental para PG. Beleza, então? Descobrimos então a minha razão maravilhosa, 3 meios, ou 1,5. Eu quero saber agora o quarto termo. Vou partir de quem? Do A1? Não, eu não tenho um A1. Eu vou partir de quem? Do A2, do primeiro termo que eu tenho. Que é quem? A2. Então, do A2 para chegar no A4, são necessárias 2 razões. Por quê? 2 mais 2 dá 4. Só isso. Então, ó, substituindo-se valores. 32, 3 meios ao quadrado. Por que eu não botei 1.5? Porque eu não quero trabalhar com números decimais elevados ao quadrado. Eu sei que 3 ao quadrado é 9 e que 2 ao quadrado é 4. E eu sei também que 32 dividido por 4 é 8. E que 8 vezes 9 é 72. Letra B. Todas as questões que eu estou mostrando para vocês que estão na lista são questões de vestibulares de todo o Brasil. Beleza? Eu seleciono algumas questões de alguns vestibulares que tem a ver com a nossa aula. Então toda a lista vai ter muita questão do Enem e muita questão de outros vestibulares. Ela é completa. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos agora de novo. A questão de número 10 da nossa lista vai aparecer agora na sua tela. A questão de número 10. Percebemos que ela é uma questão grande, está falando de uma questão contextualizada, isso, aquilo, ela é fundamental. A gente vai ler de baixo para cima, como se fosse do Enem. A partir das informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a razão entre a quantidade de alimentos e o número de habitantes para t igual a 10. Então eu quero saber já de cara, t igual a 10, então eu tenho que saber quem é o meu A10. Então, ó, suponha que PA seja a sequência que representa a quantidade de alimentos. Então eu sei que a quantidade de alimentos é uma PA. E que então a PG representa o número de habitantes. Então PA é alimentos e PG é o que? Habitantes. Então vamos aqui para o começo do texto. Então PA, quando você olha de cara, é uma PA, representa os alimentos em quê? Representa os alimentos em toneladas. E a PG representa o quê? A população. Então, lendo isso, você já separou que o quê? Que da PA, o meu A1 é 1. E a razão também é 1. Beleza. Eu acabei trocando o A e B, porque para mim não faz diferença. Que é que ele colocou o A, é que ele colocou o B. Eu vou trabalhar corretamente da forma como eu escrevi aqui. Tranquilo? E eu coloquei que a PG, o primeiro termo, é 2. E a razão é 2. Tendo em vista isso, eu quero saber o quê? Eu quero saber daqui a 10 anos, eu quero saber o 10º termo dessa sequência. Então eu tenho que calcular o meu A10. O A10, ele é o A1 mais 9 razões. Então eu tenho que somar 9 razões. Então vai ser o quê? 1 mais 9 vezes 1. 9 vezes 1 dá 9. 9 mais 1,
10 toneladas. Só isso, meu querido. E a minha PG, que é B1 vezes Q elevado a 9, lembra? Eu tenho que a mesma semelhança, só que aqui eu somo razões e aqui eu multiplico razões. Substituindo da mesma forma, 2 elevado a décimo, o que eu lhe falei? 1024. Eu poderia colocar 1024, só que nesse caso eu decidi por não colocar. Eu falei que você precisa saber. Por que eu não vou colocar? Porque na hora da resposta ficaria 10.000, porque são 10 toneladas, e aqui ele pede em quilograma, então é 10 vezes 1.000, 10.000 quilogramas, sobre 2 elevado a décima. 10.000 dividido por 1024 não daria para simplificar tão bem, não ficaria tão bonito. E olha também porque a resposta é em potências de 2. Então quando você olha a resposta, você já nota que não dá para transformar 2 a décima em 1024. Então pessoal, primeira coisa, como é que a gente vai trabalhar com isso de maneira simples? Tem quantos zeros aqui? 4. Então quantos 10 eu coloco aqui? 4. Então eu vou separar em 4 10. E aqui o 2 elevado a décima eu separei em 4 2 diferentes. Então ó, 2 a sexta, a sétima, oitava, a nona, a décima. Então o que eu fiz? Eu separei os dezinhos e separei os doisinhos. Por quê? Quando eu simplificar, vai sobrar 10 dividido por 2, 5. 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 Então sobrou 5, 5, 5, 5. E o 2 a sexta. Olha que coisa bonita. 5 a quarta, 2 a sexta. Letra B. Tranquilo, tranquilo. Por que essa ideia é importante de leitura e questão desse tipo? Porque a questão do Enem coloca muita informação. E quando tem muita informação, é importante você separar aquilo que necessita saber. Beleza, beleza. Olha isso. Só teve que saber interpretar a fórmula. A gente nem está escrevendo a fórmula direito, né? A gente só está sabendo interpretar. Tranquilo, tranquilo. Por hoje, pessoal, é só para não ficar um vídeo grande. Já já vai ter o quê? A videoaula de somatório de PG. Então fique de olho no canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos, seguir o nosso canal e deixar o like, que é muito importante pra gente. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.